Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. David Harrington estava sentado em sua vasta cobertura com vista para Manhattan, uma taça de vinho na mão, um sorriso sarcástico nos lábios. Para ele, o mundo era um palco, e todos ao seu redor eram meros personagens criados para entretê-lo. Naquela noite, ele decidirá se entregar ao seu passatempo favorito, humilhar alguém que considerava inferior. Clara Johnson, sua governanta de quase 5 anos, era o alvo perfeito. Uma mulher negra, humilde, sempre educada, sempre discreta. Ela nunca reclamava, nunca discutia. David já conseguia imaginar a cena. Ela entraria em seu apartamento intimidada pelo luxo, com movimentos desajeitados, e seus amigos observariam, reprimindo o riso. A mensagem que ele lhe enviou era intencionalmente lisonjeira, mas com um toque de condescendência. Clara, gostaria que você viesse jantar comigo esta noite. Vista-se como se fosse a um evento de gala. Seria uma honra tê-la conosco. Clara leu a mensagem com uma mistura de espanto e curiosidade. Ela nunca havia sido convidada para jantar em um lugar tão suntuoso. Seu coração acelerou um pouco, não de medo, mas de excitação. Talvez esta noite fosse diferente. Talvez ela descobrisse um mundo que só conhecera de longe, por trás de suas tarefas de limpeza e vassouras. Sem que ela soubesse, estava prestes a mudar o rumo daquela noite. Pois David, com todo o seu dinheiro e arrogância, jamais imaginaria que uma mulher como Clara entraria em sua cobertura, como uma rainha. Conforme a hora se aproximava, Clara estava diante do espelho, ajustando seu vestido simples, porém elegante. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar era resoluto. Esta noite, ela não seria desprezada. Esta noite, ela seria quem cativaria, surpreenderia e transformaria a arrogância em humildade. A garoa fina de Manhattan caía sobre as janelas da cobertura dos Harrington, mas lá dentro, o ar estava carregado de risos, conversas e um perfume caro que lembrava a todos o poder e a riqueza de David. Seus convidados, uma dúzia de colegas e amigos cuidadosamente selecionados, estavam todos elegantemente vestidos. Mas todos compartilhavam um segredo, aguardavam ansiosamente o momento em que Clara Johnson, a governanta, entraria na sala e pagaria mico. David, de pé perto do bar, tomou um gole de seu uísque, com um sorriso satisfeito nos lábios. Ela nem saberá como se comportar neste mundo, murmurou para seu amigo James, um executivo arrogante. Então a campainha tocou. Todos paralisaram. David lançou um olhar triunfante para a porta, pronto para saborear o constrangimento que imaginava ser iminente. Mas o que viram desafiou todas as suas expectativas. Clara surgiu na porta, vestida com um vestido preto simples, mas impecavelmente cortado, que acentuava elegantemente sua figura. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, sua maquiagem sutil, porém luminosa e sua expressão, calma, confiante, quase régia. Ela usava pequenas joias de ouro que brilhavam à luz dos lustres, e cada passo seu era calculado, como se caminhasse sobre um tapete vermelho invisível. Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Os convidados que se preparavam para o riso só conseguiam encará-la boquiabertos. Até David sentiu o coração apertar por um instante. Aquela mulher, que ele considerara vulnerável e tímida, agora irradiava confiança e dignidade. Clara sorriu levemente e disse em voz baixa, porém clara: "Boa noite a todos. Obrigado pelo convite." Com elegância, ela deixou o casaco de lado e entrou na sala de estar, cumprimentando cada convidado com um aceno de cabeça gracioso. Começaram os murmúrios, mas desta vez não eram de escárnio. Alguns murmuravam em voz baixa: "Ela é magnífica." Quem é ela de verdade? David sentiu que a situação estava saindo do seu controle. Tentou recuperar a compostura, fazer uma piada mordaz, mas nenhuma palavra lhe saiu. Clara havia dominado a cena, sem dizer mais nada, simplesmente com a sua presença. E esta noite ele começou a entender que havia subestimado aquela mulher. O que ele pensava que seria um jantar para zombar dela se transformaria em uma noite que ele lembraria para o resto da vida, e não pelos motivos que imaginava. Os convidados murmuravam entre si, lançando olhares furtivos para Clara, que permanecia silenciosa, porém magnética. Ela caminhou em direção à mesa principal com uma desenvoltura que incomodou a todos. David, ao seu lado, tentava desesperadamente recuperar a compostura, mas cada sorriso de Clara, cada movimento calculado, o fazia parecer pequeno e insignificante em comparação. O jantar começou. Pratos luxuosos desfilaram pela mesa, lagosta, filé mignon, vinhos raros, mas foi Clara quem cativou a atenção de todos.
Ela conversava com tato e inteligência, fazendo perguntas pertinentes, comentando sutilmente sobre arte e literatura, revelando uma cultura e um conhecimento que ninguém na sala suspeitava. James, que se achava o homem mais brilhante da festa, tentou provocá-la com um comentário sarcástico sobre seu papel de empregada doméstica. Você deve achar estranho varrer. Tudo isso, não acha? Clara olhou para ele com um leve sorriso enigmático nos lábios e respondeu calmamente. Nem tudo que reluz é riqueza, senhor. E nem todo trabalho árduo é fácil. Um murmúrio percorreu a sala. O comentário sutil, porém cortante, silenciou James instantaneamente. Até David sentiu um arrepio de humilhação. Ele quisera ridicularizar aquela mulher, e agora ela afirmava sua dignidade com elegância e inteligência. Ao longo do jantar, Clara compartilhou anedotas cativantes de sua vida pessoal, revelando que havia superado obstáculos inimagináveis para qualquer pessoa na sala. Cada frase era pontuada por um sorriso gentil, porém penetrante, e cada movimento exalava confiança. Ao final da refeição, David já não ousava olhar diretamente para ela. Sabia que havia perdido o jogo antes mesmo de começar. Clara, por outro lado, levantou-se graciosamente para sair da mesa, deixando para trás um silêncio respeitoso e um sentimento de admiração misturado com vergonha por aqueles que a haviam julgado precipitadamente. Ao se dirigir para a saída, ela proferiu uma frase, como uma espada final cravada no coração de David. Obrigado por este jantar, senti-me honrado por partilhar o seu mundo, e espero que um dia aprenda a ver o verdadeiro valor das pessoas e não as aparências. Os convidados permaneceram em silêncio, boquiabertos, enquanto David sentia a pontada de sua própria arrogância. Naquela noite, ele compreendeu que o que pretendia ser um jogo cruel se transformará em uma lição que jamais esqueceria. Clara não chegará apenas como uma convidada, entrará como uma rainha. A noite estava chegando ao fim, e os convidados começavam a saborear o último copo de vinho, pensando que a surpresa havia terminado. Mas Clara ainda não tinha dito sua última palavra. David, sentado em sua poltrona favorita, tentava desesperadamente recuperar a compostura, mas cada olhar que lançava a Clara o traía. Ele estava fascinado, perturbado, quase intimidado. Ele ainda não tinha se dado conta de que a mulher que ele quisera humilhar agora detinha um poder muito maior do que o dele. Clara levantou-se novamente. Os murmúrios recomeçaram na sala. Ela se virou para todos os convidados com um sorriso calmo, porém penetrante, e disse simplesmente: antes de ir embora, parece-me justo compartilhar algo sobre você, e especialmente sobre você, David. Todos os olhares se voltaram para ela, fixos em seus lábios. Não sou apenas uma governanta, continuou Clara. Também sou consultora de negócios, especializada em reestruturação corporativa. E para ser completamente honesta, sou dona das minhas próprias empresas há vários anos. Um silêncio gélido pairou sobre o grupo. O riso esperado havia desaparecido. Os convidados se entreolharam incrédulos. David sentiu o coração apertar. Sua mão tremeu levemente ao redor do copo. Então, o que você pretendia que fosse uma humilhação, continuou Clara, na verdade se torna uma lição. As aparências enganam. A verdadeira riqueza não é medida pelo tamanho de uma cobertura ou pelo preço de um carro, mas pelo valor, inteligência e dignidade dos indivíduos. Ela avançou lentamente, cada passo marcado por uma elegância natural e uma confiança implacável. Os convidados perceberam que aquela não era apenas uma faxineira que haviam subestimado, mas uma rainha em seu domínio, alguém capaz de transformar sua arrogância em uma humilhação sutil, porém total. David, sem palavras, baixou a cabeça. Seus convidados, constrangidos, entenderam que toda a noite havia sido um reflexo de sua própria superficialidade. Clara, por sua vez, sorriu uma última vez antes de deixar a cobertura, deixando para trás um ar de triunfo e respeito silencioso. Essa noite ficaria gravada na memória de todos, não por causa do luxo ou do vinho, mas porque uma mulher simples demonstrou que a dignidade e a inteligência sempre superam a arrogância e a riqueza superficial. Para David foi o início de uma transformação lenta, mas inevitável. Ele acabará de conhecer uma mulher que, em uma única noite, virou seu mundo de cabeça para baixo, e seu ego. Na manhã seguinte, David Harrington acordou com uma mistura de vergonha e incredulidade. A noite anterior não fora apenas um golpe para o seu ego, fora um verdadeiro choque. Clara desaparecera após o jantar, deixando um vazio que nem o seu luxo nem os seus amigos conseguiam preencher. Mas aquela noite não tinha sido apenas uma questão de aparências. Clara, com sua discrição e inteligência, já havia tomado medidas concretas para virar a situação a seu favor. Ela não precisava de uma vingança espetacular, bastava deixar suas habilidades falarem por si mesmas.
Algumas semanas depois, David recebeu um e-mail inesperado. O cabeçalho dizia simplesmente: Projeto de Reestruturação Estratégica, Clara Johnson. Intrigado, ele abriu o documento e leu atentamente. Clara propunha uma série de mudanças em uma das empresas de David, sugerindo ideias inovadoras e investimentos estratégicos que poderiam render milhões, enquanto revelava sutilmente que a maioria das decisões de David até então havia sido ineficaz e superficial. Seus amigos e colegas que haviam comparecido ao jantar também estavam envolvidos. Clara teve o cuidado de fazê-los entender, sem confrontos diretos, que haviam sido superficiais e presunçosos, ao mesmo tempo que lhes mostrava como poderiam corrigir seus erros seguindo seus conselhos. David, humilhado mas impressionado, decidiu encontrar-se com Clara para conversar pessoalmente. Ela o cumprimentou como sempre com calma e confiança. Ele imediatamente percebeu a diferença, não estava mais no controle. Clara estava completamente no comando. Você tem muito a aprender, David, disse ela gentilmente, mas com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. E você? Tem muito o que recuperar. Mas estou pronto para lhe mostrar como fazer isso da maneira correta. Pela primeira vez, David sentiu uma mistura de admiração e genuíno respeito pela mulher que ele pensava poder humilhar. Não era apenas uma lição de humildade. Era uma demonstração de poder real, silencioso, mas implacável. E Clara, como uma rainha silenciosa, transformou o que poderia ter sido uma humilhação em uma vitória retumbante. Ela não apenas dominou a noite, inaugurou uma nova era onde a inteligência e a dignidade sempre triunfaram sobre a arrogância e o privilégio. David finalmente compreendeu que as verdadeiras rainhas não se impõem pela força ou pelo dinheiro, mas sim pela sua presença, pela sua competência e pela sua capacidade de transformar a realidade à sua volta. Algumas semanas após o memorável jantar, Clara não se contentou mais em simplesmente deixar David refletir sobre seus erros. Ela agiu. Com sua inteligência estratégica e experiência empresarial, começou a reestruturar alguns dos projetos da empresa familiar de David de forma cuidadosa, porém com impacto imediato. David, ainda orgulhoso, mas agora cauteloso, foi obrigado a acatar o conselho dela. Cada reunião com Clara era uma lição de eficiência e visão de longo prazo. Os outros convidados do jantar, que pensavam poder julgá-la, agora se viam dependentes de sua experiência. Mas Clara não buscava vingança. Ela simplesmente queria provar que competência e dignidade transcendem as aparências. Aos poucos, conquistou o respeito de todos aqueles que a haviam subestimado. Certa noite, ao sair do escritório após uma reunião brilhante em que suas recomendações geraram milhões em economias e investimentos inteligentes, David olhou para ela com uma mistura de respeito e espanto. Devo admitir, nunca tinha visto assim, disse ele sinceramente. Clara sorriu, um sorriso calmo e confiante, aquele que já havia derrubado tantos preconceitos. E é exatamente por isso que você nunca deve julgar alguém pela aparência. O verdadeiro valor se vê nas ações. Naquela noite, Clara voltou para casa, orgulhosa, mas humilde. Ela sabia que sua vitória não era apenas pessoal. Havia mudado a percepção daqueles ao seu redor e, acima de tudo, havia demonstrado que uma única pessoa, munida de talento e dignidade, pode transformar um mundo repleto de arrogância. Alguns meses após o fatídico jantar, David havia mudado. Não completamente, seu ego ainda estava lá. Mas agora estava temperado pelo respeito que desenvolvera por Clara. Ele começara a reconhecer que inteligência, dignidade e coragem eram qualidades que nenhuma quantia em dinheiro poderia substituir. Naquela noite, David ofereceu outro jantar. Mas desta vez, Clara era o centro das atenções. Os mesmos convidados que antes zombavam dela estavam lá, cada um com uma mistura de curiosidade e apreensão. David queria demonstrar sua gratidão, mas, sem que ele soubesse, estava prestes a testemunhar a grandeza de Clara mais uma vez. Clara chegou mais uma vez impecável e radiante, vestida com um elegante vestido que combinava simplicidade e majestade. Ela não tinha nada a provar, e ainda assim todos estavam cativados por sua presença. Murmúrios de surpresa transformaram-se em silenciosa admiração. Ao final do jantar, Clara se levantou. Os convidados prenderam a respiração. Agradeço a cada um de vocês por esta noite, disse ela calmamente. Mas mais importante ainda, agradeço pela oportunidade de mostrar que dignidade e talento não dependem de status social ou dinheiro. O que realmente importa é como tratamos os outros e a força que temos para mudar o nosso mundo para melhor. David, sentado ao lado dela, sentiu uma emoção estranha, humildade, admiração, quase orgulho. Pela primeira vez, ele via Clara não como uma funcionária ou mesmo uma consultora, mas como uma rainha.
Uma pessoa capaz de transformar a vida dos outros com sua mera presença e influência. Clara saiu do jantar, deixando para trás um silêncio respeitoso e duradouro. Os convidados compreenderam que o que haviam presenciado não era simplesmente um elegante ato de vingança ou um triunfo pessoal. Era uma lição de verdadeiro poder, aquele que nasce da inteligência, da coragem e da dignidade. E no coração de David, uma profunda mudança ocorreu. Ele sabia que jamais esqueceria aquela mulher, nem a lição que ela acabará de lhe ensinar. Clara não era mais apenas uma convidada ou uma funcionária. Ela era a rainha incontestável daquela noite, e de muitas outras que viriam.